Olá, eu sou a Neuza Leitão, esse é meu canal. Estamos fazendo um breve histórico a respeito das religiões ocidentais e fazendo um paralelo a respeito dos conflitos existentes entre as regras e normas e doutrinas das igrejas que estão presentes atualmente aqui no nosso meio, no Brasil, e as necessidades individuais das pessoas no que diz respeito à conduta sexual. Falamos sobre a Igreja Católica como tendo uma hegemonia histórica, já desde a época do descobrimento, quando era considerada religião oficial do Brasil, e através dos tempos isso foi mudando, houve algumas negociações, alguns movimentos de ceder, de avançar com relação aos governos, às constituições, e hoje nós temos um Estado laico. Mas, na verdade, isso não é alguma coisa real. Nós temos muita influência das doutrinas, das regras da Igreja Católica sobre a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro, que embora muitas pessoas não sejam adeptas da religião católica, mas já está, um acordo, né, que existe entre as famílias devido à constante influência da Igreja Católica sobre a nossa cultura, a ideologia e a política. Bem, nós começamos a falar sobre como surgiram as igrejas evangélicas. As igrejas consideradas hoje evangélicas, elas foram chamadas, a princípio, de protestantes. Tudo aconteceu lá no começo do século XVI, quando o monge Martinho Lutero, que era um pensador, um filósofo da Igreja Católica, né, um teólogo, ele estava insatisfeito com a maneira como a Igreja Católica se comportava, no sentido de vender indulgências, conceder o perdão dos pecados às pessoas mediante doações que elas faziam para a igreja, e também outras coisas que estavam acontecendo ali, como excesso de negociações políticas, no que se referia à nomeação de cardeais, do clero, né? De uma forma, assim, um tanto não tão lícita, né, como deveria ser, havia outras questões ali também dentro da igreja com as quais ele não concordava. Então ele resolveu tentar uma reforma dentro da igreja, porém isso não foi possível. Então foi em 1517, ele publicou um manifesto com 95 teses contra o abuso das vendas de indulgência e outras questões também na Igreja Católica com as quais ele não concordava. Quando ele publicou esse manifesto, já estava claro que ele estava rompendo com a hierarquia da Igreja Católica, né? Então, o protestantismo foi esse movimento de reforma, né? A Igreja Católica tendo como... não houve muitas mudanças nos ritos, nas doutrinas, né? Mas houve assim uma separação da autoridade de Roma sobre as igrejas, e houve uma mudança na liberdade sexual, né? Que o casamento já não era considerado um sacramento, né, indissolúvel, e
também ele introduziu o casamento de sacerdotes, né, que na época o celibato, né, estava vigente, ainda hoje existe isso, a castidade para com os religiosos, e, no entanto, já havia muitos religiosos, muitos padres que já tinham suas próprias famílias, tinham seus filhos, mas isso tudo acontecia de uma forma velada e a igreja fazia vistas grossas, né, para que não fosse perder os seus sacerdotes. E também que o final das indulgências, né, do pagamento com dinheiro pelo perdão dos pecados, mas sim que a fé seria a principal forma de se obter o perdão dos pecados. Não haveria mais a confissão, onde os padres ouviriam o relato dos pecados e dariam as punições e também pediriam a doação de ofertas para que as pessoas obtivessem a indulgência. Bem, nessa época, então, a partir do rompimento de Lutero com a Igreja Católica, surgiram outros reformistas e eles se espalharam pela Europa. Os anglicanos, né, os reformados, os luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais e protestantes unidos. E em seguida, outras denominações foram surgindo e estão até hoje em ascensão, que são os neopentecostais, os pentecostais, as igrejas não denominacionais e as carismáticas. Essas igrejas são chamadas de paracristãs. Sendo igrejas autônomas, existe uma grande diversidade no pensamento, existe uma certa flexibilidade em algumas, né? E muitas pessoas fazem esse trânsito entre uma igreja e outra, porque elas mudam de religião, mudam de denominação, para que elas possam se encaixar dentro dos preceitos dessas igrejas e que tornem, se amoldem às suas necessidades. Bem, nós temos dentro dessas igrejas evangélicas, que nós chamamos hoje, também o sexo visto como alguma coisa mais prazerosa, né? Mas sempre praticado dentro do casamento. Os jovens se casam, devem se casar cedo para que não caiam em pecado e comecem a praticar as relações carnais, e por isso há o casamento, né? Casamento para que se regularize essas relações, mas o sexo nas igrejas evangélicas não é tão rígido quando se trata de se procriar, como até hoje na Igreja Católica isso é considerado como o sexo uma forma de procriação. Bem, nós temos no Brasil um grupo que podemos dizer que é um grupo religioso, porém não é bem uma religião, mas algumas pessoas levam como se fosse, né? Que seria o Espiritismo, que é o terceiro em número de adeptos, né? Em primeiro lugar estão os católicos, segundo os evangélicos e em terceiro lugar os espíritas. E esse grupo, como eles não têm rituais, né? Não têm doutrina, né? Eles são, não são assim rígidos dentro dos seus grupos. Então, eles fazem esse trânsito, né? Muitas pessoas, quando vão se casar, elas vão se casar na igreja católica, né? Devido ao ritual, é uma tradição na família brasileira que as pessoas se casem oficialmente, que sejam abençoados, né?
para formar suas famílias. Mas a prática sexual dentro do espiritismo, ela é vista como uma forma de evolução para que as pessoas possam evoluir em grupo, né? Formar sua família, ter seus filhos, né? Ter a sua pequena comunidade familiar, e isso é considerado, o sexo é considerado alguma coisa também prazerosa e faz parte da evolução. A Umbanda e o Candomblé, elas são chamadas religiões afro-brasileiras, e elas são muito ligadas à natureza. Os seres divinos, eles são chamados de orixás, e não existem entidades encarregadas do mal, como existe no cristianismo, né? Existe a figura do demônio, o diabo, Satanás, né? Que eles chamam, que é a encarnação do mal. E através da culpa que é gerada devido a que as pessoas se sentem culpadas, né? Por saírem fora das regras das religiões, dos ensinamentos, as pessoas ficam vinculadas à igreja com o objetivo de conseguir o perdão pela sua culpa. Enquanto que nas religiões afro-brasileiras, os orixás, que são as divindades, são muito semelhantes aos seres humanos. Então, existe o lado, dentro do orixá, existe o lado negativo, o lado positivo, e o objetivo é que haja um equilíbrio entre essas duas forças. Também nós temos uma figura entre as divindades, uma figura no candomblé chamada Exu, e muitas vezes é confundido se faz assim um paralelo como se fosse um ser do mal, mas na verdade quem estuda essas religiões vai descobrir que essa entidade é uma entidade que age como mensageiro, como que ligasse o mundo terreno com o mundo espiritual. E o símbolo dessa entidade, que é Exu, tem traços do símbolo fálico. Lembra os traços do órgão sexual masculino e simboliza a potência e a fertilidade. A Umbanda é chamada religião do amor, porque ela valoriza o amor entre as pessoas. E como Deus, né, segundo as crenças, Deus valoriza qualquer união entre as pessoas, desde que elas se amem. E como na Umbanda e no Candomblé, o corpo é tão importante quanto o espírito. E os prazeres da comida, a bebida, o sexo, são necessários e considerados importantes para que a pessoa viva bem. E, em contraponto, nós temos na religião católica os pecados capitais, onde aparece a gula e aparece a luxúria, né, como satisfação dos instintos sexuais, e a gula, excesso de alimento, excesso de comida, né, tal. Mas aí não existe uma medida para você saber até que ponto, né, que você está praticando esse tipo de excesso ou não, né? Então, nas religiões afro-brasileiras não existe essa questão de que tem que sacrificar o espírito, que o corpo é alguma coisa que é inferior, todos esses movimentos corporais e espirituais, eles têm o mesmo nível, eles têm a mesma importância. Bem, as entidades nessas religiões, elas não possuem gênero definido. Então, essas religiões não reprimem a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, o amor está acima de tudo. Como valorizam as energias naturais, né? O sexo, ele é visto com maior naturalidade.
Essa pergunta é muito interessante que eu vou fazer agora. Qual a religião que é mais favorável ao sexo? Não se pode definir isso, né? Porque nós temos já conceitos enraizados na nossa cultura que advêm dos preceitos religiosos das religiões que que têm a influência sobre a política ideológica sobre o nosso povo. Quando nós tomamos conhecimento da doutrina, da pregação dessas religiões no seu contexto histórico, nós vamos compreender melhor o porquê dessa dominação sobre o controle do corpo das pessoas. O que nós precisamos fazer é reavaliar, dentro da individualidade de cada pessoa, e ver direcionamentos que se harmonizem para que nós reconheçamos a sexualidade como alguma coisa natural, como uma necessidade do ser humano. Nós precisamos estudar a visão científica sobre a fisiologia, anatomia, né, do nosso organismo, e entender que temos impulsos sexuais naturais e que a religião ela tem uma influência social, ela é uma âncora para que ela possa direcionar a conduta das pessoas. E a religião ela tem toda uma ideologia, toda uma dominação. E o corpo da pessoa, de repente, passa a ser alguma coisa que pertence a uma instituição. Que o que a religião faz, muitas vezes, é direcionar a pessoa contra os seus impulsos naturais e colocar todos dentro de uma forma de comportamento único para direcionar o comportamento, para controlar as ações das pessoas para aquilo a que ela está servindo. É preciso entender que as religiões também têm uma função hierárquica dentro de um grupo, né? E que a pessoa tem o desejo de pertencer a algum grupo. E ao pertencer a alguma instituição, de repente ela é dominada e entra em conflito com as suas necessidades individuais e ela se sente culpada. Isso é um círculo vicioso. Se a pessoa se sente culpada, ela vai procurar uma religião, ela vai procurar um sistema de culto para que ela alivie essa culpa. Então, muitas pessoas se sentem numa situação assim que elas não sabem como agir. A família também segue os preceitos já colocados, enraizados, né, dentro dos direcionamentos religiosos, né? E então a pessoa, o que nós podemos fazer para que a gente se equilibre dentro do conhecimento que nós temos de nós mesmos e o que a religião impõe para a nossa conduta? Os profissionais de sexualidade hoje estão em bastante alta e eles estão aí para isso. Uma consulta, um aconselhamento, ou não sei, alguma coisa que possa fazer com que a pessoa negocie entre suas necessidades e a religião que ela professa. Como nós temos muitas religiões, muitas denominações, muitas pessoas passam a transitar de uma religião para outra para que elas possam conseguir uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia na sua vida e que possam aliviar essa culpa. Então, é alguma coisa muito individual, mas também pertence a todo um sistema de dominação
que que as religiões vêm exercendo sobre a conduta das pessoas.